Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós e que nós possamos hoje dedicar esses momentos em louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aqui no capítulo 5 do livro de Apocalipse, no versículo 12, diz assim: eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é digno, Ele morreu e Ele ressuscitou. A gente comemora tanto isso na Páscoa, e a nossa Páscoa é todos os dias, e é através da graça dEle que nós estamos aqui, juntos, mesmo sendo falhos, pecadores, e essa graça nos deve sempre ter motivos de alegria para louvarmos e engrandecermos o nome dEle. Venha junto com a gente nesse momento especial, em louvor ao nosso Pai. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, mas sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim, sopra. Sopra em mim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a partir do momento que você está aí assistindo com a gente, cultuando com a gente. Eu espero que você esteja mais do que assistindo, cultuando de fato. Olha só, a gente está muito feliz com a generosidade da nossa igreja. A gente, nesse período de abril e maio, nós arrecadamos e doamos mais ou menos 200 cestas básicas em comunidades diferentes. E agora eu vivi uma experiência nova com o pessoal do Projeto Viver nessa semana, porque a gente foi doar pão. Uma parceria com a PIB do Brás, com a Primeira Igreja Batista do Brás, que produz o pão, e a gente foi doar lá na comunidade, ali na Moca, a comunidade Tijolinhos, uma comunidade multiétnica, com muitas pessoas estrangeiras, haitianos e africanos de diversos países. Foi um contato bastante interessante poder servir um pouquinho aquelas pessoas ali. Olha só, e sobre isso eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, o nosso total cuidado com os valores que são doados à nossa igreja. A gente tem um compromisso de cuidado, de transparência. Então, se você quiser mais informações, mais detalhes a respeito disso, pode falar conosco. Nós temos tesoureiros, nós temos um vice-presidente que acompanha tudo. Então, com certeza vão te dar todas as informações. E aí, dentro disso, embora a gente tenha alcançado
e muito e ultrapassado a nossa meta para a doação de cestas básicas, o nosso financeiro do dia a dia foi afetado negativamente nesse ano. Nós estamos abaixo da nossa meta orçamentária. A nossa meta orçamentária é de 10 mil. 10 mil reais é o dinheiro que a gente precisa para pagar todas as nossas contas e sobreviver. Só que, infelizmente, nesse ano a gente não está conseguindo chegar nesses 10 mil. A gente está abaixo, 8, 9. Então, isso nos faz uma certa falta. Então, eu queria que você se engajasse com a gente nesse compromisso do nosso dia a dia. Mas eu quero lançar o desafio para além. A gente está com o sonho e com a meta de arrecadar 15 mil por mês. Por quê? Porque se a gente arrecadar 15 mil, a gente consegue pagar nossas contas com 10 e com 5 mil plus, a gente vai conseguir investir metade nos projetos sociomissionários, nas compras de cesta básica e qualquer outra coisa que a gente vá comprar e vai investir para doar para as pessoas nesses tempos difíceis. E a outra metade a gente quer investir em equipamento. Por quê? Porque a gente quer dar um presente especial para a igreja, para o aniversário da igreja, que é em agosto, com equipamentos melhores. Você já deve ter percebido que a nossa imagem melhorou nos últimos dias, porque a gente contratou um profissional de comunicação e ele está usando o equipamento dele conosco. Mas a gente entende que a gente precisa ter o nosso, porque nem sempre ele vai estar com a gente, ele tem outros trabalhos, outros contratos, então a gente quer fazer esse investimento. Então, voltando ao raciocínio, a gente quer alcançar 15 mil reais por mês. Com 10 mil a gente sobrevive, paga nossas contas e com 5 a gente investe 2.500 nas ações sociomissionárias e 2.500 nos equipamentos que a gente está sonhando comprar até o mês de agosto, tá bom? Vem com a gente, o que passar disso a gente vai investir ainda mais nos projetos e nas pessoas no final das contas e a gente conta com você. E para o próximo domingo, especificamente dia 30 de maio, vai acontecer o DIP na nossa igreja, Dia da Igreja Perseguida. E aí a oferta deste dia especificamente, nós vamos mandar para a Missão Portas Abertas, investindo nos irmãos da igreja que sofre perseguição mundo afora, no Oriente Médio, no Sudoeste Asiático e em outros lugares, tá bom? Então, separa uma oferta especial para o dia 30. A oferta que entrar nesse dia específico vai para os cristãos que sofrem perseguição mundo afora. Vamos orar agora e agradecer a Deus por tudo isso que Ele está fazendo na nossa vida? Deus amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pela nossa vida, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Graças a Deus pelo que ouço, pelo que sei das famílias da nossa igreja. Nós temos tido mesa farta, nós temos tido aí em abundância, Senhor, e nós te agradecemos. E eu peço que a gente continue com os corações generosos, não só para investir na tua igreja, de forma que a nossa igreja subsista, continue a existir, que a gente invista ainda mais para alcançar pessoas nas nossas ações sociomissionárias, para crescer e melhorar nos nossos equipamentos, a fim de a gente alcançar ainda mais pessoas na internet e com mais qualidade, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria na administração desses recursos também, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço.
salvação caminho, teu Espírito vive em mim, declaro as tuas promessas, me rendo a ti, que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu, que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, que posso dizer, o que dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estamos em culto aqui na Igreja Batista 21 e eu sou o pastor Reinaldo Júnior. Bom ter você do lado de lá, me ouvindo ou me assistindo, ou mesmo participando do culto com a gente. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é um momento importantíssimo, é um momento fundacional, se é que existe essa palavra, da história da igreja, porque é o momento da descida do Espírito Santo na ocasião da festa do Pentecostes. E esse domingo, dentro do ano litúrgico cristão, é exatamente o domingo de Pentecostes, que é mais ou menos 50 dias após a Páscoa. É mais ou menos assim que é contado o calendário cristão. Então, Atos capítulo 2, eu vou ler um trecho um pouquinho mais longo do que é o nosso costume aqui, mas eu peço que você me acompanhe com bastante atenção, porque é um texto muito, muito importante para nós. E o texto, ele diz muita coisa por si só. Olha só. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo.
Ouviu-se o som e ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles se perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de partes do Líbano próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousa em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria da tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta e sabia o que Deus lhe prometera sobre juramento, que poria um de seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus o ressuscitou. A este Jesus, e a todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai e do Espírito Santo prometido, e derramou a vocês agora que vêm e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa era para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar de novo? Pai, que esse Espírito Santo do qual lemos agora, o qual cremos, que habita em nós e que está aqui no meio de nós,
fale conosco na profundeza das nossas consciências, em nome de Jesus. Amém. O Pentecostes é exatamente o inverso de Babel. Se você conhece a Escritura, você vai lembrar a história da grande Torre de Babel. É o momento em que os homens se juntam e para que eles continuem tendo força, para que eles continuem a se estabelecer naquele momento inicial da humanidade, eles entenderam que eles deveriam construir uma grande torre para fazer o nome deles famoso e para estabelecer a força local deles. O que acontece é que quando eles começam essa grande torre, Deus olha do céu e vê que não era uma coisa boa, que a ganância humana, que a prepotência humana iria ganhar concretude com aquela torre. E aí Deus faz com que eles deixem de se entender. Há uma confusão de línguas, há uma confusão de comunicação. E os homens não se entendem mais, eles não conseguem então dar cabo a esse projeto. Uma confusão de línguas, há quem diga que é nesse momento então é que nascem os idiomas diversos que temos no mundo. Bom, o Pentecostes é exatamente o inverso. É a redenção de Babel. Se Babel houve uma confusão de línguas, no Pentecostes há uma unidade de línguas. As pessoas se dão conta nas línguas uns dos outros a respeito da adoração a Deus. Quando o Espírito Santo desce, você vai lembrar comigo das palavras de Jesus do episódio passado, quando Jesus ressurreto diz: fiquem em Jerusalém e aguardem até que vocês sejam revestidos de poder. E esse poder é exatamente o poder do Espírito Santo de Deus. E eles ficam em Jerusalém. Por quê? Porque os discípulos de Jesus não são de Jerusalém. Você vai lembrar que o ministério de Jesus se dá na Galileia, numa região distinta do país. Muito mais simples, inclusive, muito mais pobre, inclusive. E o ministério de Jesus é chamado de Galileu, por quê? Porque ele vive e é criado em Nazaré, na região da Galileia. E os discípulos dele são trazidos a partir de lá. São pescadores que pescam no chamado Mar da Galileia e outras pessoas que moram naquela região. Então, Jerusalém para eles é longe de casa. Mas eles obedecem a Jesus. Eles ficam em Jerusalém, eles fazem reuniões de oração, eles ficam concentrados até receber esse poder, esse Espírito Santo que Jesus prometeu. E aí no dia de Pentecostes acontece essa ocasião. E por que o dia de Pentecostes? Ora, primeiro porque era uma festa que trazia estrangeiros de todos os lugares. Pessoas judeus ou convertidos ao judaísmo ou simpatizantes do judaísmo, enfim. Trazia peregrinos, e você leu aqui árabes, gente da Ásia, gente de Roma, gente de tudo quanto é lugar daquela época, quase de todo o mundo habitado daquela época, vieram para Jerusalém, ou vinham para Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Era uma festa importante, era uma celebração religiosa muito importante. E os peregrinos vinham, passavam dias celebrando essa festa, como acontece em outras festas judaicas e como acontece até hoje, peregrinações para festas religiosas em Israel, ou a Meca, ou a outras cidades que concentram multidões de religiosos que vêm de todo mundo. E aí é nessa concentração, neste momento em que tem gente do mundo todo praticamente, é que é o momento propício para essa descida do Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo vem com uma força revolucionária, vem com esse vento forte onde estão assentados, com essas línguas de fogo que pousam sobre eles, e eles adoram a Deus nas línguas diferentes, a ponto desses estrangeiros olhar e dizer assim: eles são galileus, eles são aqui da Galileia, eles falam aramaico, e como é que eles estão falando e glorificando a Deus no nosso próprio idioma? O que está acontecendo aqui? E a sugestão de alguns era: será que eles estão bêbados? Será que eles estão alcoolizados? Será que eles tomaram vinho demais para vir para essa festa? Esse é o entendimento. Mas perceba que o Novo Testamento, ele tem momentos e fechamentos de profecias e redenções do Antigo. Por isso que eu estou fazendo essa ponte com Babel. Se Babel houve confusão de línguas, aqui há unidade de línguas. Porque Babel era um projeto
de crescimento, de ego humano, de pretensão humana, de arrogância humana. E aqui é o momento em que os homens estão entregues à descida do Espírito Santo de Deus. Não é algo que eles estavam fazendo pelo poder deles. Não era aqui o poder dos discípulos de Jesus. Não era o poder dos amigos de Jesus. Não era o poder de nenhum religioso. Por mais religioso que fosse, por mais espiritual que fosse, por mais horas de oração e jejum que essas pessoas pudessem trazer e viver e colocar na sua rotina e na sua espiritualidade, não era o esforço deles que estava acontecendo aqui, era algo que vinha do céu sobre eles. E isso é algo fundamental na espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã tem pouco a ver com o esforço humano. Assim como a nossa salvação não tem nada a ver com o nosso esforço em ser moralmente aceitável para Deus, o nosso esforço em sermos bonzinhos, boazinhas. Não, é pura graça de Deus, é Deus que desce do céu na direção do humano. E o Espírito Santo então desce na direção daquelas pessoas, e para que elas não fiquem achando que eles estão bêbados e que está todo mundo embriagado naquela festa toda, Pedro se levanta como líder dos apóstolos, líder ali daquele momento dos seguidores de Jesus. Pedro se levanta e cita a profecia de Joel. Cita a profecia de que Joel disse desse Espírito que seria derramado, desses jovens que profetizariam, dos jovens que teriam visões, dos velhos que teriam sonhos. Olha só como o Espírito Santo, ele vem na contramão da lógica humana. A lógica humana é que jovens demais não têm visão porque são imaturos para enxergar longe, porque ter visão aqui, né, é ver ao longe, é ver adiante. E tudo que a gente, por vezes, não consegue ver na juventude é isso. Muitas vezes, quando a gente se depara com jovens, a gente fala, mais tarde você vai ver. Quando você tiver mais maturidade, quando você for mais velho, você vai ver. E ele diz, os jovens terão visões. E pelo contrário também, ou por outro lado, ele diz, os velhos terão sonhos. E tudo que a gente vê na idade idosa, ou todo problema da idade idosa, é que os velhos não sonham mais. Porque já estão velhos, já estão idosos. Já não tem muito mais planos, já não tem muito mais sonhos, já não tem muitas expectativas a respeito do futuro, porque imaginam que o que está reservado a eles no futuro são as doenças e a morte. Mas a Bíblia diz que os velhos que recebem do Espírito Santo de Deus, que os idosos que recebem do Espírito do Senhor, têm sonhos. Continuam ou passam a sonhar. E aí ele diz que naqueles dias várias pessoas profetizarão. Talvez aqui se concretize tudo o que se fala sobre Jerusalém. Talvez aqui seja o fechamento do que é Jerusalém histórica e localmente falando na Escritura Sagrada. No sentido da cidade do Senhor, onde tudo começa. No sentido daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana na beira do tanque de Jacó. Quando ela diz, onde é que se deve adorar a Deus? Onde é que se adora a Deus? Os samaritanos dizem que é em Samaria, nos altos de Samaria. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no grande templo que Salomão construiu. E Jesus fala, a priori os judeus estão certos, porque a salvação vem de lá. A coisa toda começa em Jerusalém mesmo. Mas na verdade, há um momento, e esse momento já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em qualquer dia, em qualquer lugar. E o que acontece no Pentecostes é exatamente isso. É a força, é o poder desse Espírito Santo descendo sobre toda a carne. E a grande questão, a grande mudança histórica é que Deus muda de endereço. O Pentecostes, se a gente fosse dar um título a esse momento histórico, e há vários possíveis. Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o início da igreja, porque a gente considera o início da igreja a partir da ação do Espírito Santo em cada crente. Então a gente fala também do início da igreja aqui em Atos 2. Mas talvez um dos mais marcantes seja a gente pensar,
é o momento em que Deus muda de endereço. Porque a compreensão da tradição judaico-cristã, a priori, é que Deus habita os céus. É que Deus habita e mora em luz inacessível, como diz a Escritura no Antigo Testamento. Mas aí então, embora esse Deus more em luz inacessível, ele age ou ele vem agir no tabernáculo. Aquele tabernáculo construído por Moisés. Só que o tabernáculo era uma coisa que era construída e destruída. Porque, na verdade, era uma grande tenda de adoração. E que fazia parte da história da peregrinação do povo de Israel. Então, a construção e reconstrução daquela grande tenda era fundamental e necessária, porque eles eram peregrinos, eles eram andantes pelo deserto. Então, estabelecia e depois desmontava e num outro acampamento reestabelecia de novo. Bom, mas quando Israel se assenta como nação, e mais do que se assenta como nação, quando ela se junta e decide pela monarquia, por ter um rei que os governe, e de repente esse rei primeiro não é tão bem sucedido, Saul, mas o segundo é muito bem sucedido, que é Davi, e Davi decide oferecer para Deus um templo, um grande templo, um espaço definitivo da manifestação de Deus. E veja que eu estou falando manifestação e nunca habitação. Porque Deus disse que Ele não moraria, não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Mas o templo era um lugar da manifestação de Deus. E esse templo foi muito importante. Não foi construído por Davi, mas por Salomão. Depois sofreu destruição, foi reconstruído por Zorobabel, foi reformado por Herodes o Grande. Nos tempos de Jesus, era esse templo reformado por Herodes, era o segundo templo pós uma grande reforma. E aí esse lugar, então, era esse lugar especial de adoração, onde as pessoas do mundo todo vinham adorar, vinham oferecer sacrifícios a Deus, vinham pedir perdão de seus pecados, vinham confessar os seus pecados, enfim. Um grande e suntuoso templo. Mas o Pentecostes vai dizer, esse templo não importa mais. Embora os judeus dão muita importância ainda a ele hoje. Os judeus esperam pela reconstrução desse templo. Os judeus lamentam no chamado Muro das Lamentações, que é a parte que restou do templo, da parte externa do templo, onde fazem orações, onde há uma sinagoga, onde coloca-se pedidos de oração, os visitantes, os turistas fazem muito isso. Eu mesmo já coloquei o meu papelzinho lá no muro. Muito mais por efeito turístico da coisa. Mas a verdade é que Jesus fala a respeito do templo. E ele fala que aquele templo seria destruído e ele o reconstruiria em 3 dias. E aliás, Jesus é acusado de blasfêmia contra o templo porque diz isso. Mas o próprio texto dos evangelhos diz que ele estava falando do próprio corpo, então. Do corpo dele, que ressuscitaria em 3 dias. E a pregação que Pedro traz, citando o Salmo, citando que Jesus venceu a morte, que o corpo dele não sofreu decomposição, porque Deus o ressuscitou. E esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo, e esse Jesus que nos envia o Espírito Santo de Deus. E agora então Deus não habita mais, ou não se manifesta mais em templos construídos por mãos humanas, mas Ele se manifesta no próprio humano, porque a Escritura vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então o Pentecostes traz essa grande e maravilhosa novidade. Deus do céu, o soberano das nações, o grandioso Deus do qual nós não conseguimos dimensionar o tamanho dele, a força dele, o poder dele, ele passa a habitar o humano, o corpo humano, esse corpo aqui, cheio de cicatrizes, cheio de falhas, cheio de defeitos, esse corpo aqui, que ainda tem pecado nele, que insiste em estar aqui comigo e no meu corpo, o meu próprio pecado. Pois é, ainda assim,
Deus o soberano, o Santíssimo das Nações, habita nele. E é por isso que nós, cristãos, não podemos, não devemos e não vamos sacralizar locais, instituições, objetos, coisas, nada. Nós sacralizamos pessoas. Existe uma coisa sagrada no mundo. A coisa sagrada que existe no mundo é o humano. Porque o humano é criado à imagem e semelhança de Deus no Antigo Testamento, e no Novo Testamento esse humano é a própria habitação de Deus. É por isso que eu nunca gosto de me referir como lugar de culto a templo. Não é o templo, é o lugar de culto. É o auditório. É o espaço. Graças a Deus aqui na I21 a gente já mudou de espaço de culto um monte de vezes. Ou seja, aquele possível apego que a gente pudesse ter a um templo que nós construímos, que nós fizemos e que nós, portanto, nos apegamos a ele, para nós não existe. Qualquer lugar é lugar. E que bom, porque isso faz sentido com a nossa teologia, com a teologia cristã, de que pessoas são sagradas. E quando a gente olha para o conflito Israel-Palestina que estamos vivendo, que estamos olhando agora, com muita tristeza, porque pessoas estão morrendo. E pessoas estão morrendo por quê? Por causa de uma luta de território, por causa da sacralidade dos locais, por conta da sacralidade da terra, por conta da sacralidade de certas cidades, por conta de um espaço de que se adora a Deus ou que se adora a Alá, ou que qualquer coisa assim. E para nós cristãos isso não faz o menor sentido. E se eu tivesse poder de estar lá na faixa de Gaza hoje, e de poder anunciar Jesus àquelas pessoas, e a gente sabe que há cristãos lá, graças a Deus, de ambos os lados, mas especialmente do lado palestino, há uma comunidade cristã palestina forte. É lógico que a maioria são muçulmanos, mas existem cristãos lá. E anunciar-lhes que o que há de mais sagrado não é a terra, não é aquele lugar, não são aquelas cidades. O que há de mais sagrado nesse mundo é o humano. O ser humano, sim. Este sim é sagrado. Este sim deve ser preservado. Este sim deve ser cuidado. Este sim deve ser amado. Este sim deve ser respeitado em toda a sua dignidade. Porque ele, ela, somos criados à imagem e semelhança de Deus, e no Novo Testamento recebemos o próprio Espírito Santo de Deus. Lembrando daquela história de Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús, tristes com a sua crucificação. E a história diz que eles não se deram conta de que era Jesus ressurreto ali com eles. Mas quando eles param, e quando Jesus dá graças e parte o pão, quando eles vão comer, no momento da alimentação, eles reconhecem Jesus, mas quando eles reconhecem Jesus, Jesus some. E disse que uma história, uma vez uma professora de crianças, contando essa história para as crianças, fez a pergunta, dizendo: crianças, para onde Jesus foi naquele momento? E uma das crianças respondeu: ora, tia, foi para dentro deles. Para onde Jesus foi naquele momento? Foi para dentro deles. Nenhuma resposta mais exata, nenhuma resposta melhor teologicamente, mais adequada, mais cristã do que esta. Se Jesus desapareceu da vista deles, é porque Jesus tinha ido para dentro deles. Esse é o Pentecostes. É a descida do Espírito Santo para dentro do ser humano. É o Deus que habitava a luz inacessível, que tem um grande e sublime trono no céu, descendo e habitando o ser humano. E fazendo do ser humano mais do que a sua imagem e semelhança. Fazendo do ser humano a própria morada. É por isso que Paulo fala
sobre o cuidado do corpo, porque ele diz: vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a novidade. E por fim, as pessoas que ouvem isso se perguntam: o que vamos fazer agora? Diante dessa verdade, diante dessa novidade, diante desse Deus que desce do céu e que habita o humano? Pedro responde: simples. Arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados em nome de Jesus e venham fazer parte dessa comunidade, que é o que nós chamamos hoje de igreja. A igreja nem tinha o nome de igreja, mas é aqui que ela nasce, com chamados 3.000 convertidos naquele momento, dessa pregação de Pedro. 3.000 convertidos que vão sair de Jerusalém e caminhar por Judeia, por Samaria e levar esse evangelho até os confins da terra. Essa é a nossa missão. Portanto, a única palavra possível diante desse Espírito de Deus que desce, que habita em nós, e que se não habita, quer habitar. Se não desceu, quer descer. Se não está, ele quer estar. É que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados. E veja que a Bíblia fala que não é para a gente ser sem pecado. Pedro não fala assim: sejam santos e depois o Espírito Santo desce. Não, porque nos é impossível ser santo pela nossa própria força. Nos é impossível a santificação por nós mesmos. A lei já nos mostrou que a gente não consegue. Então o que Pedro diz é: se arrependam. Ou seja, pecadores como são, como eu sou, como você é, Deus vai descer assim mesmo, com o nosso pecado mesmo. Mas a recomendação apostólica, bíblica é: se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça-se pecador. Veja-se pecador. E aí, ao reconhecer, ao nos arrepender, o Espírito desce sobre nós. Desce e habita o nosso corpo pecador, porém arrependido, porém quebrantado diante dele. Esse é o Pentecostes. É essa grande novidade da história do universo. E é com essa novidade, com essa realidade que eu quero orar com você nesse momento. Você ora comigo? Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te agradecer por ser um Deus tão grande, tão poderoso, que para alguns tão distante, mas que para nós tão próximo, tão perto. Um Deus que deixou os céus, encarnou nessa terra em Jesus Cristo. E um Deus que também deixou os céus e veio habitar em nós por meio do Espírito Santo do Senhor. Senhor, que a gente viva consciente e experiente dessa experiência maravilhosa que é ter o Teu Espírito Santo em nós, habitando em nós, vivendo em nós. E para aqueles que não vivem essa experiência, que não têm convicção dela, que não experimentaram ela ainda, Deus, que o Teu Espírito Santo desça sobre essa pessoa, desça onde quer que ela esteja, independente de como esteja a vida dela. Talvez algumas pessoas pensem: mas eu sou pecador, eu estou no pecado, eu estou chafurdado em pecado. Deus, desça com o Teu Espírito Santo ainda assim, porque o Teu Espírito Santo desce sobre pecadores. O Teu Espírito Santo vem habitar esse corpo humano cheio de pecados. Vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre Teu povo, vem sobre a igreja, vem sobre o mundo, vem sobre todos os lugares, todas as pessoas. Vem, ó Espírito Santo de Deus, e faça em nós a Tua morada. Transforma a nossa vida de dentro para fora efetivamente. No glorioso nome de Jesus é que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Nessa semana, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você viva nessa consciência plena, a partir desse poder que habita dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus, tá bom? E dentro disso eu tenho um recadinho para você. Segunda-feira, nós vamos começar um grupo de meditação cristã, onde nós vamos aprender juntos a silenciar, justamente para ouvir esse Espírito Santo
que habita em nós. Tá bom? Vem junto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno